E o nosso estudo hoje é sobre o Dajjal, o último da série, tá certo? Então, o Dajjal, ele representa o nosso Jesus Cristo, tá? O que é para os islâmicos o anticristo, para nós é o Cristo verdadeiro, Jesus, o Filho de Deus, tá? O Emanuel, Deus conosco. Muito bem. Primeiro, como a gente sempre fez em toda a série, nós vamos conhecer o verdadeiro e vamos comparar o falso, tá? O verdadeiro Jesus Cristo, tá? O Jesus Cristo que nasceu de Maria, que é o Filho de Deus, que é o Messias tão esperado, que o Velho Testamento falou sobre ele. Nós vamos falar, vamos relembrar o que nós já estudamos em Apocalipse, como é que é a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Tem várias passagens explicando sobre isso, mas nós vamos ficar só em Apocalipse. Vamos ler, vamos abrir lá no capítulo 12, para fazer um remember, que todo mundo já conhece, tá? Ah, tá. Não, eu falei errado, tá bom? Apocalipse 6. 12 não. Apocalipse 6. Vamos ler dos versículos 12 a 17. Essa é a narrativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo assim surpreendente. Vamos lá. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício. A lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, nós vemos que a volta de Cristo é algo fantástico, tá? É algo que nunca aconteceu na terra. O sinal da volta de Cristo, ele é inconfundível, tá? Por isso que Cristo fala que nos últimos tempos aparecerão falsos cristos e vão dizer para vocês: ó o Cristo aqui, ó o Cristo ali, ó o Cristo lá. Não acreditem, porque o nosso Cristo verdadeiro, ele vem somente dessa forma, um grande tremor de terra. Cristo fala que é um tremor como nunca houve, um terremoto que nunca houve, tá? Que mais? O sol torna-se negro, o sol perde o seu brilho. Como é que pode o sol perder o brilho? A ciência jamais. A ciência vai cair por terra nesse dia. Os cientistas vão ficar de quatro no chão, porque vão perguntar para ele: como é que esse sol apagou aí? Vocês não falaram que o sol é uma estrela super gigantesca que vai queimar por bilhões de anos? Aí, ó, apagou, e agora? Tá? E sem sol, ainda nós vamos enxergar a lua. Vocês sabem, né? Conhecem um pouquinho de astronomia, que a lua reflete a luz do sol. Não é assim que ensinaram? E como é que, se não tem sol, como é que vocês vão enxergar a lua? Vermelha como sangue, muito bem. Olha lá, é o que fala, né? E a lua tornou-se como sangue. Como é que vocês vão enxergar a lua se não tem sol? Então, a ciência vai cair por terra. Então, a volta de Cristo não é algo assim que, será que nós estivermos aqui, será que esse aí é o Cristo mesmo ou será que é outra coisa? Não vai ter como, né? E nenhum homem, nenhuma tecnologia na Terra, seja lá o que for, vai conseguir reproduzir isso. Nada. Nada. Nem se juntar a NASA com o Batman e o Super-Homem não vai fazer isso. Isso é impossível para o homem. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Abalo cósmico.
toda a criação. Imaginem, se nós, quando estivermos aqui, vendo todo o sofrimento que vai causar o anticristo e o falso profeta na terra, toda a perseguição que nós sofreremos, quando nós vermos Cristo voltando, eu acho que vai ser uma alegria tão grande, nós vamos glorificar, eu acho que nós vamos cantar o cantor cristão de cabeça, no ritmo ainda, bonitinho, ó, juntinho, tá? Sem órgão, de tanta alegria que vai ser a volta de Cristo para nós. Chegou a nossa salvação, o nosso Redentor chegou, né? E não só nós, os crentes, mas toda a criação vai comemorar a volta de Cristo. Toda. Sol, as estrelas, os planetas, a lua, a terra, tudo vai se prostrar perante a presença de nosso Cristo. Essa é a narrativa da volta de Cristo. Algo fantástico, espetacular, tá? O céu retira-se como um livro que se enrola e os montes foram removidos dos seus lugares. Quando a Bíblia fala de monte, ela sempre está falando de algo que é grande, que é forte, que é fixo. Tá? Tira uma montanha do lugar, não dá. Quando o homem quer fazer um caminho e tem uma montanha no meio do caminho, ou ele vai contornar, ou ele vai subir por cima, ou ele vai fazer um túnel e passar por baixo. Mas aquele monte ele não tira. E aqui, simplesmente a presença de Cristo, os montes vão ser removidos. Tá certo? E todos esses que seguiram, que andaram, vai ser o mundo todo, né? Porque o mundo todo parece que o mundo todo já é islâmico, né? O mundo todo que andou atrás do que é falso, daquilo que é negativo, todos eles agora, vendo a volta de Cristo, eles vão entender que já era, que não tem como, tá bom? E os reis da terra, no versículo 15, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, todos servos e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha. Não vai ter jeito. Nós vamos sair para o campo, né? Cristo está voltando, eu estou aqui dentro, eu quero mais é ir lá na rua ver ele voltar. Eu quero mais é ficar bem no meio do cruzamento, porque eu sei que ele vai me levar. Mas esses que seguiram, que andaram atrás da religião falsa, que andaram atrás dos demônios, até mesmo aqueles que estiveram entre os crentes e não decidiram servir a Cristo, nesse dia eles vão se esconder. Porque a ira de Deus vai ser derramada, tá? E o que eles vão falar? 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem que vai ficar? Quem que vai resistir? Quem que vai lutar com ele? Quem que vai ser macho suficiente para enfrentar? Né? Tem uns imbecis aí. Eu acho que a palavra mais forte que eu posso usar é imbecil. Que fala, eu já vi falar em rede nacional, tá? Na televisão. Se Cristo não vai voltar, não. Ele vai ficar lá no céu. Se ele voltar, o homem mata ele de novo. Se Cristo voltar, o homem mata ele de novo. E eu vi uns esquerdinhos aí falando o seguinte: se Cristo voltar, ele vai ter que ser eleito por votação. E o mundo não vai votar nele. Hoje ele não ganha, não. Naquele tempo ele até ganhava, hoje ele não ganha, não. Será que vai ser assim? Ele não vai perguntar, como Leão de Judá, ele não vai perguntar se você vota nele. Quem vota nele está votando hoje. Quem já deu um voto para Cristo? Eu já dei meu voto já. Quem não deu, nesse dia acabou a eleição, tá? Vai ter que ficar com esse governante mesmo. Muito bem. Mais uma descrição. Vamos lá. Capítulo 19. Vocês acharam que já foi muito, né, a descrição da volta de Cristo, mas ainda não. Ainda tem muito mais. E falar de Cristo voltando, para mim, é fantástico, tá? É muito bom falar da volta de Cristo. Maravilhoso. Versículo 11, vamos ler até o 21. Vão imaginando, fazendo um desenho. Eu fiz um vídeo no YouTube em que eu estou
falando da volta de Cristo. E nesse vídeo vai passando atrás ali um filme desses acontecimentos. Se vocês puderem assistir, vocês vão se arrepiar de tão bonito que ficou, tá? Não é porque o vídeo é meu, não, mas ficou muito bom. Eu peguei pedaços de filmes que mostram Cristo voltando e eu compilei e coloquei, enquanto eu estou falando, atrás de mim aparece tudo. Ficou muito legal. Chama-se O Reino Milenar de Jesus Cristo. Procurar no YouTube, vocês vão me achar lá, tá certo? Então vamos lá. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. É de arrepiar ou não é? É fantástico ou não é? É maravilhoso, né? Maravilhoso. Por um lado a gente pensa, que bom se eu partisse desse mundo antes da grande tribulação. Que bom se eu fosse embora daqui antes de ver o anticristo aparecer. Por outro lado, quem estiver aqui e olhar para o céu e ver essas coisas se cumprindo, eu acho que não tem preço. Eu acho que nem aqueles que andaram com Cristo, os apóstolos que o viram face a face, eu acho que esse presente nem eles tiveram, de ver isso. Ver Cristo no seu auge, com todo o seu poder, com toda a sua glória, vindo como um vencedor invencível, imbatível. Isso, eu acho que... E a gente fumegando em glória, sabendo que ele está vindo. E sabendo que agora acabou. Acabou o sofrimento, acabou a tristeza, acabou a dor. Já era. Caiu todos os governos da terra. Cristo é a rocha. Aquela rocha que atinge a estátua do sonho do rei Nabucodonosor e destrói todos os impérios. Acabou. O único império agora é o do nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu fiquei até com a boca seca aqui, tá? De tão emocionado que eu fiquei. Então essa é a volta de Cristo descrita pela Bíblia. O verdadeiro, né? Ele monta num cavalo branco, certo? O cavalo branco representa justiça, pureza. Ele não está vindo porque ele é ciumento, porque ele tem sede de poder e quer dominar a terra, ele quer controlar. Ele está vindo com justiça. Ele está vindo porque esse trono foi dado por seu Pai. E ele está vindo porque ele fez por merecer. Dos versículos 12 e 13, é um exército que o segue, os exércitos do céu. Então nós vemos Cristo como um rei, um verdadeiro rei, que tem o seu exército e que ele lidera, ele vai na frente, tá? Os reis que nós temos hoje aí é diferente, eles vão atrás.
Fica lá no seu palácio, que é tudo de chumbo, ferro, protegido, tem radar para tudo quanto é lado, para que nada chegue nele ali. Ele fica ali quietinho. E os soldadinhos vão lá morrer. O nosso rei, ele vem na frente. Ele vem na frente do seu exército. Ele é o que vai comandar a batalha, tá? E ele é um rei, uma descrição de um rei. Versículos 14 a 16, acompanhado de um exército? Isso, muito bem. Ah, tá. A descrição real de Cristo é 12 e 13. Ó. Seus olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo, um fogo consumidor, tá? Não é aquele cordeirinho que veio da primeira vez. Ele não está vindo com esse papel mais. Ele está vindo com olhos de chama de fogo, é o fogo consumidor. Ele está vindo para vingar, para fazer justiça. Mas é uma justiça pura, é um cavalo branco, é uma justiça perfeita. Não é vingança de homem que se vinga do outro. É uma justiça perfeita, tá? E tinha o nome, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas. É rei, é reinado. É força real, tá? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Esse sangue na roupa de Cristo, que a roupa dele era branca e está manchada de sangue, não é o sangue dele. O sangue dele já foi derramado uma vez, não será derramado de novo. Não é o nosso sangue dos cristãos, porque nessa época ninguém vai derramar o nosso sangue mais. É o sangue dos inimigos. Se o sangue dos inimigos está na roupa dele, é porque ele mesmo vai lutar. Os exércitos estarão atrás de Cristo simplesmente para que ele vai mostrar para a terra o poder que ele tem. Mas os exércitos não vão batalhar. Ele vai batalhar sozinho e vai vencer todos sozinho. Por isso que a roupa dele está manchada de sangue. Nós só vemos sangue na roupa de Cristo, dos exércitos não. Ele vai lutar sozinho. Vocês acham que eu sou um fraco? Vocês acham que se eu voltar vocês me crucificam de novo? Então vamos ver. Vou enfrentar todos vocês sozinhos. E o exército não é pouco não. A Bíblia diz que é um exército de 200 milhões. Não é pouco não. Muito bem. Acompanhado do exército celestial e a besta e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta. Ou, Mahad e o Isa. Eles serão derrotados facilmente nas mãos de Cristo e serão lançados vivos no inferno. Vivos. Não vão nem experimentar a morte, tá? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que está sentado sobre o cavalo. E o resto do exército do anticristo será derrotado. Então essa é a descrição bíblica do que é o verdadeiro Jesus Cristo. Eu não precisava ter falado tanto, mas precisava falar porque eu não me aguento de ler essa passagem aqui e não falar alguma coisa, que é muito maravilhoso. Tá? E agora nós vamos ver quem é esse Cristo na visão deles, o Dajjal. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas está lá. Dajjal. Quer dizer, o que para nós é esse Cristo glorioso, maravilhoso, para eles é o anticristo. Vem contra o Islã, vem contra o Mahdi, contra o Isa, e ele vem a favor dos cristãos e dos judeus. Então, quer dizer, é o anticristo, para eles. Tá? Então, vamos lá. O nome Dajjal aí, que eu coloquei aí, ele é uma abreviação. O nome certo é Al-Masih ad-Dajjal, que quer dizer o Messias, o mentiroso e enganador. Então, o nosso Cristo, que nós escrevemos aqui, ele é chamado de Messias por eles. Mas ele é um Messias mentiroso e enganador, aos olhos deles. Tá? Isso, me faz acreditar que todo esse artifício aí criado pelo Alcorão, pela Sunna, pelos escritos islâmicos, tudo isso parece que foi arquitetado muito bem por Satanás para que quando Cristo volte eles não se arrependam. Eles continuem endurecidos.
E quando nós estudamos as trombetas, nós vemos que todas aquelas pragas que caíram sobre eles, o que nós falamos? Que eles não se arrependeram para dar glória ao Deus do céu. Não foi? Eles não se arrependeram. Pelo contrário, eles odiaram mais ainda a Deus e a Cristo. Então me parece que todo esse artifício foi criado por Satanás mesmo, enganador, para que quando Cristo volte, eles não o aceitem de jeito nenhum. Né? Então nós vemos que a rejeição a Cristo que existe na sua vinda, que eles não se arrependem, não dão glória ao Deus do céu, ao Deus Javé, ao Deus de Israel, essa rejeição já é um trabalho feito por Satanás desde lá de trás, pregando essa doutrina, o Dajjal. Quando vocês veem alguém vindo dessa forma espetacular, é o Dajjal, tá? Ele não é verdadeiro, ele é falso. Vocês não devem amar ele, vocês devem odiar ele. Muito bem. E é chamado de um grande enganador. Deixa eu vir aqui. Agora nós vamos começar a ler as passagens do livro, tá? Deixa eu me posicionar aqui. 1067. Vamos lá. Ó, o que está escrito aqui no Alcorão. Vamos ler. O profeta nos advertiu que nos últimos dias haveria alguém que enganaria toda a humanidade. O Dajjal possuirá poder sobre esse mundo. Assim, muçulmanos precisam ter cuidado para não ter amor do mundo em seus corações, para que eles não deixem sua religião e o sigam. Ele poderá curar os doentes, impondo as mãos sobre eles, como Jesus fez. Mas com esse engano, o Dajjal levará o povo ao caminho do inferno. Assim, o Dajjal é o falso Messias e enganará o povo ao mostrar poderes impressionantes. Então, veem como é que é? Eles falam de o Dajjal e eles explicam aqui no Alcorão que esse Dajjal ele vai ser parecido com Cristo. Vai ter esse mesmo poder de cura que Cristo teve. Mas ele é falso, tá? Ele não é verdadeiro. E se vocês tiverem o amor do mundo no coração de vocês, o mundo para eles são cristãos e judeus. Então, se você der ouvido para o cristão, se você der ouvido para o judeu, você escutar o que eles pregam, você vai estar com o amor deles no seu coração, que é do mundo, que é um amor falso de cristãos e judeus. E você vai aceitar esse aí que vai vir, mas ele é falso. Então é um preparativo para a humanidade, para a sociedade dessa época, rejeitar Cristo. Muito bem. Outra tradição deles que é bizarra, né? Tem duas tradições bizarras. É que o Dajjal tem um olho só. Eu não sei porquê. E o Alcorão, ele se contradiz. Que uma parte diz que ele tem apenas o olho esquerdo, que ele não tem o olho esquerdo. E uma parte diz que ele não tem o olho direito. Então nós já vemos contradição dentro do Alcorão, né? O próprio Alcorão fala que é o olho é esquerdo e direito. Mas o Dajjal é cego de um olho. Talvez seja aí por causa do capítulo 19 de Apocalipse, que ele tinha, os olhos eram com chamas de fogo. Pode ser uma ligação, né? Com certeza, Maomé, para criar essa religião aqui, ele usou muito, ele leu muito o Novo e Velho Testamento, né? Então, pode ter surgido daí. Ele é um infiel. É assim que ele é chamado, tá? Para eles, Cristo, nosso Cristo, ele é infiel. Ele é um infiel, um mentiroso, um enganador. É isso que ele é. Vamos ler aqui uma passagem do livro. Olha aqui, ó. O mensageiro de Alá, no caso Maomé, disse: Dajjal é cego de um olho, e está escrito entre os seus olhos a palavra kafir, que quer dizer descrente e infiel. Ele então soletrou a palavra como KFR, que todo muçulmano poderia ler. Muito importante é isso. Esta palavra kafir será legível apenas pelos crentes, letrados ou iletrados, não crentes.
seja ele educado por Oxford ou Harvard, não conseguirão ler. Tá certo? Aí aqui é um comentário de um muçulmano, tá? De Oxford ou Harvard. Então, quer dizer o quê? Que ele vai ter escrito KFR na testa, que quer dizer infiel, tá? Mas não é visível essa palavra, só para os verdadeiros muçulmanos é que vão ver escrito na testa dele Kafir, que quer dizer infiel, descrente, enganador, mentiroso, tá? E realmente os verdadeiros muçulmanos fiéis mesmo da religião deles, é claro que eles vão enxergar isso, né? Quando eu ver o anticristo, eu vou enxergar escrito na testa dele mentiroso e enganador, né? Claro que não vai estar tatuado, mas nós vamos saber. No dia que ele sentar no trono, eu vou falar, esse cara é mentiroso. Esse cara é enganador, não vão na dele não. E da mesma forma, quando eles verem Cristo, eles vão chegar a enxergar na testa dele escrito, mentiroso e enganador, tá? Então essa é a visão que eles têm do nosso Cristo. Muito bem. Ele vai fazer falsos milagres, né? Falsos milagres. Quais os milagres da volta de Cristo nós já falamos, né? Algo surpreendente. Mas para eles é tudo falso aquilo. Então nem o abalo cósmico, nem toda essa descrição da volta de Cristo vai mudar o coração deles. Porque eles vão falar que tudo isso é falso. Tem que ser bem crente mesmo no Alá para achar que aquilo ali tudo é falso, né? Porque tem que ser bem... Tem que estar bem cego, mas eles vão acreditar nisso. Vamos ler aqui mais uma passagem do livro. O profeta disse, o Dajjal irá dizer a um beduíno árabe, o que você acha de eu trazer seu pai e sua mãe de volta à vida por você? Não era essa parte aqui, não, mas vamos ver. O que você acha de eu trazer seu pai e sua mãe de volta à vida por você? Você testemunhará que eu sou o Senhor. O beduíno dirá sim. Então os demônios assumirão a aparência de seu pai e sua mãe e dirão, ó meu filho, siga-o, pois ele é seu Senhor. Né? A ressurreição. A volta de Cristo, um marco, ponto principal da volta de Cristo, um dos mais importantes, é a ressurreição. Paulo falou, de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. Os que estão mortos em Cristo, nossos irmãos do passado, eles subirão primeiro do que nós, se tivermos aqui, né? Então, aqui eles falam também que o Dajjal vai poder ter esse poder de ressuscitar os mortos. Mas, eles vendo a ressurreição dos justos, eles vão achar que são demônios que tomaram forma de homens para enganar eles. Nem a ressurreição vai afetar esse povo. Continuarão ainda cegos e descrentes. É ou não é um plano muito bem arquitetado? Tá? E agora sim chegou na parte que eu queria. Olha aqui, ó. Estudiosos muçulmanos universalmente concluíram que o Dajjal clamará ser divino. O Dajjal vai dizer que é Deus. Cristo, quando ele voltar, ele vai dizer que ele é Deus? Com certeza, né? Quer dizer, ele não vai nem precisar falar, né? Mas claro, ele vai dizer que ele é divino, que ele é o Todo-Poderoso. E ele já disse na Bíblia, eu sou o Alfa e o Ômega. Ninguém, nada, nem os anjos, nenhuma criatura pode ser Alfa e Ômega. Nenhuma criatura pode estar no começo. Só Deus pode estar no começo. Nada. O anjo pode ser que ele foi criado muito lá atrás, mas ele não é o começo, ele é o beta, ele é a segunda letra, o beta, se foi os anjos, mas alfa só Deus, né? De acordo com um bem conhecido estudioso muçulmano, Abu Amenah Bilal Phillips, o Dajjal clamará ser Deus, né? E nós vamos falar que esse é o nosso Deus, quando estivermos aqui. Então, isso para eles é uma grande ofensa, tá? Porque Alá, para eles, é um Deus que não se pode ver, que não se manifesta a ninguém, que ele não aparece. Então, qualquer Deus que seja visível para eles é falso. Se puder ver com esses olhos, é falso, né? E Cristo, ele vai se manifestar visivelmente.
não vai ser espírito. Nós vamos ver ele face a face. Tanto que ele diz que aqueles que o traspassaram o verão novamente. Então aquele que atravessou Cristo com a lança, ele vai ver e vai reconhecer. Não só ver, vai reconhecer. Opa, esse é aquele que eu dei uma lança nele, olha aí. Ele é o Todo-Poderoso. Então realmente Cristo é visível. Qualquer coisa que seja visível para eles é falso. É o Dajjal, o mentiroso e enganador, tá? Ele vem numa mula. Essa aqui é espetacular também, né? Ele vem numa mula. Diz que ele vem numa mula branca. E essa mula, ela tem o poder de andar numa velocidade da luz. Ele vai poder ir de um lado do outro da terra com toda a velocidade, porque a mula dele é uma mula mágica, né? O que nós vemos mais próximo de Jesus e mula? É o jumentinho, né? Jesus, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, humilde, tá? É uma proximidade. Maomé pode ter tirado essa passagem para criar essa doutrina da mula. Mas o mais importante é que, para eles, o Mahdi, o anticristo, vem montado num cavalo branco. Então eles não poderiam colocar Cristo num cavalo branco também de igualdade. Então eles colocaram um animal inferior, a mula. Para que Cristo, para que o Dajjal, o que eles acham que é o nosso Cristo, fique diminuído na presença do Mahdi. Então, mais uma operação de engano. Vamos ver sobre essa mula aqui, ó. O profeta disse: a Dajjal virá a Medina e encontrará os anjos guardando-a. Ah, não é essa parte aqui não. Ah, tá. A parte da mula nem vou ler, tá? É uma mula mágica. Muito bem. E para eles, nesse dia, vai ter cidades de refúgio. Cidades onde eles vão estar protegidos. Eles acham que vão estar protegidos de Cristo na sua volta, tá? E vamos falar sobre as cidades de refúgio. O profeta disse: a Dajjal virá a Medina e encontrará os anjos guardando-a. Então, pela vontade de Alá, nem o Dajjal, nem a praga poderão chegar perto dela. A chegada do anticristo, Dajjal, deverá ocorrer nos últimos dias. Esse terrível evento está se aproximando. E nesse tempo apenas 3 cidades estarão seguras: Meca, Medina e Damasco. Se alguém quer segurança nesse tempo, terá que correr para uma dessas 3 cidades. Tá certo? Então, os muçulmanos acreditam que tem uma cidade segura: Meca, Medina, e aqui fala Sham. Sham é Damasco hoje, onde é Damasco. Então eles acreditam que estando nessas cidades, eles estarão protegidos, né? Acredito que nos momentos que vão anteceder a volta de Cristo, que já ele vai avisar antes, né, pelos sinais, eles já vão correr para lá. Falar, opa, tá vindo o Dajjal, né? E eles vão se decepcionar muito. E esses que nós vemos aqui, que dizem aos rochedos para cair sobre nós, caia sobre nós, esconda-nos da face da ira do que está sentado sobre o cavalo, com certeza pode ser, né, muito provável que eles vão estar nessas cidades aí e vão falar: puxa, nós estamos aqui em Meca, mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E eles vão ver que a religião deles não vai dar nenhuma proteção para eles, tá? Tem uma surata de proteção, que é o capítulo da caverna. Eu acho que é o capítulo 11 do Alcorão. É um capítulo bem grande, bem extenso. E eles dizem que se decorar esse capítulo todo, na hora que o Dajjal vier, se recitar esse capítulo, ele vai embora. Tá? Eu não vou recitar, que é muito grande. Mas quer dizer o quê? Uma forma de prender na religião, né? Você fica lendo aí esse capítulo, decorando ele, letra por palavra, para você se livrar dele, né? Mas uma forma de bitolar a pessoa ali, dela ficar presa naquilo ali, sendo que Cristo manda nós ler toda a sua palavra, estudar toda a sua palavra, e não é para decorar, é para entender o que está escrito.
Você não precisa decorar um salmo, você precisa entender ele. Tem muita gente que tem salmo decorado, mas não entende. Tem muita gente que tem vários e vários versículos da Bíblia na cabeça, de pronto para te falar, mas não entende nada. Entende totalmente errado, tá? Então, eles dizem que ele será judeu, o Dajjal, e será seguido por mulheres. Vamos ver aqui. 1107. Os judeus esperam o falso Messias judeu. Olha só. Os judeus esperam... Quem que os judeus esperam? É o Messias. É o leão de Judá. Né? É esse que eles estão esperando. Os judeus que ainda estão no engano. Né? Que acham que ele não veio ainda. Então, os judeus esperam o falso Messias judeu. E quem eles esperam é Cristo. Nós sabemos. Né? Tem judeus que esperam Cristo vir pela primeira vez. E tem judeus, chamados judeus messiânicos, que esperam o mesmo Cristo que nós esperamos. Então os judeus esperam o falso Messias judeus, enquanto nós esperamos, com a ajuda de Alá, o Mahdi. Enquanto os judeus esperam o Cristo Todo-Poderoso, os islâmicos esperam o Mahdi. E Jesus? Eles esperam o Mahdi e Jesus, mas é esse aqui, o Isa. Paz esteja sobre ele. As mãos puras de Jesus, do Isa, tá? Irão matar o falso Messias judeu, o Dajjal. Esse Jesus vai matar esse Jesus aqui, tá? Onde? Na cidade de Lida, na Palestina. Palestina será como foi no passado, um cemitério para os invasores, né? Então ele acredita que Jesus, ou para eles o Dajjal, vai liderar judeus e cristãos, né, na destruição do Império Islâmico. É isso mesmo, né? Mas a diferença é que ele não vai nos liderar. Ele simplesmente vai fazer tudo sozinho, nós estaremos o apoiando. E fala que ele era seguido por mulheres, o Dajjal, né? Com certeza tem a ligação daquelas mulheres que foram as primeiras lá que souberam da ressurreição de Cristo, né? Que quando ele estava lá no túmulo, elas foram lá visitar, com especiarias, com unguento lá, para ungir o corpo para ficar um cheiro melhor, né? Então chegaram lá e viram ele, que já viram que estava vazia a sepultura. Então quer dizer, realmente, com certeza tiraram dessa parte. E ele será assassinado pelo Jesus muçulmano. E a última leitura que nós vamos fazer aqui. O mensageiro de Alá disse, que é o Maomé: o tempo de oração haverá de chegar, então Jesus, o filho de Maria, descerá e os liderará em oração. Jesus, o filho de Maria. Quando o inimigo de Alá, Dajjal, o ver, Alá o matará pelas mãos de Jesus e ele irá mostrar a eles o sangue deles na sua lança. A lança de Jesus, esse aqui. Tá? Então, esse é o estudo sobre... Vixe, demorei pra caramba. Esse é o estudo sobre o Dajjal.